O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que, embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento, e fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome, e depois dela falar que se chama Brianna, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E ela responde que ela está apenas tomando sua bebida bem tranquila. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não mexe com o Instagram. O youtuber então continua investindo na garota e pergunta se ela mora aqui na cidade. Ela responde que sim, que ela sempre morou aqui. Ele então fala que ele é novo aqui na cidade e está fazendo amizades com as pessoas daqui. E fala que ele está na cidade a negócios e que ele tem uma empresa de calçados. Ele fala que achou ela muito linda e que ela poderia ser sua assistente. Porém, a garota rejeita o convite dele. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela já terminou seu namoro já faz algum tempo. O rapaz então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não passa telefone para estranhos. Ele então a deseja uma boa tarde e vai na direção do seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que o rejeitava não resiste ao carro de luxo do youtuber e na mesma hora vai atrás dele toda arrependida.
Ela bate no vidro do carro e pergunta qual é mesmo o nome dele. Ele então fala seu nome e fala para ela dar a volta no carro. Ele então pergunta o que ela quer com ele. E ela responde que ele queria pegar o número dela e pergunta se ele ainda quer o seu número. Ele responde que ele queria pegar o número dela, mas ela disse que ele não tinha nenhuma chance. Ela fala que viu que ele faz o tipo dela e que ele é bem sucedido. Ele então não perde tempo e chama ela para entrar no Corvette dele e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz. Ela responde para ele que ela é uma professora. O YouTube pergunta se os alunos da escola gostam muito dela. E ela responde que sim, que ela também gosta muito de dar aulas. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria nada com ele antes de ver o seu Corvette. E ela responde que ela quer uma pessoa bem-sucedida para fazer parte da vida dela. E que toda mulher pensa assim, mas nem todas são sinceras. Ele então pergunta se ele não tivesse o carro de luxo, se ela teria dado uma chance para ele. E ela responde que não e que não iria querer perder o seu tempo com ele. Então, nessa hora, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro questionando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like sensacional. O vídeo começa com London chavecando essa mulher. Ele fala que ela tá linda e pergunta qual o nome dela. Porém, a mulher manda ele calar a boca e sai andando. Ele então pergunta por que ela tá sendo rude com ele e caminha até o Corvette e destrava o alarme da máquina. A mulher morde a isca e vem perguntando se o carro é dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Então ela vem até ele e fala para ele pegar o número dela. London a questiona por que ela estava sendo tão rude com ele e se apresenta para ela. Ela responde que está tendo um dia muito ruim e que agora ela vai tratar ele melhor e pede desculpas. London então fala que agora ela está conversando com ele de forma amigável e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio dele. London então passa o telefone para ela anotar o seu número e sem nenhuma dificuldade a garota passa para ele o seu contato e fica achando que ela vai se dar bem com London. Ela pergunta para ele se ele pode dar uma carona para ela até o lugar que ela estava indo. London fala que sim e chama ela para entrar no seu Corvette. Ela entra na máquina e fica maravilhada com o carro e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, ele pergunta se ela ia voltar para falar com ele se ele não tivesse esse carro. A garota fala que certamente não. Então London fala que é melhor ela descer do carro e ir embora sozinha, porque ela só quer ficar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com a garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro e a deseja um bom dia. Ela desce do carro e ele fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e ela fala que é ele que vai sair perdendo. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua com seu cachorro para fazer o teste da interesseira. Na sequência, passa uma linda e bela mulher que fala que o cachorro é muito bonito e pergunta o que eles estão fazendo ali. Então, o youtuber fala que perdeu todas as coisas que ele tinha e não tem outra opção a não ser estar nas ruas. Além disso, ele fala que sua mulher levou todas as suas coisas. A garota pergunta quanto tempo ele está ali.
Então, Nate fala que já está há 2 semanas nas ruas e já tem 2 dias que ele e seu cachorro não comem. Ele fala que se mudou para a cidade para realizar os seus sonhos e acabou perdendo sua esposa e tudo que ele tinha conquistado. Ele fala que está muito difícil morar nas ruas. A garota fala que vai ajudá-lo a se reerguer. E em seguida ela abre a bolsa e tira $1000 e entrega para Nate e fala que agora ele e seu cachorro poderão comer. Ela explica que esse dinheiro era para arrumar o seu carro depois de um pequeno acidente que ela teve e que passou no banco mais cedo para tirar o dinheiro, mas que ela está dando de coração para ele. Então, Nate fala que não precisa de tudo isso e que apenas $100 é o suficiente para ele. Ela fala que ele pode ficar com o dinheiro e alugar um hotel para ele ficar. Em seguida, Nate agradece e fala que o seu carro está logo ali na frente e que a única coisa que sobrou para ele foi o seu carro. E pergunta se ele pode dar uma carona para ela. E ela concorda e aceita o convite. Então, eles vão caminhando até a Lamborghini Urus de Nate, e quando ela vê que ele tem uma Lamborghini, ela fica muito surpresa. Nate então fala que vai explicar tudo para ela e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, Nate agradece ela novamente por ter ajudá-lo e que ela é uma pessoa muito legal. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que ela é linda demais para estar solteira e ela agradece o elogio. Na sequência, Nate fala que tem que dizer a verdade a ela, que ele está fazendo um experimento social para ver se as pessoas seriam humildes e genuínas e iriam o ajudar. Ele explica que ele não é um sem-teto e que faz experimentos sociais e que ela foi muito legal e genuína com ele. Então, ele tira $20.000 de um envelope e fala que está dando ela de coração por ela ter o ajudado. Ele explica que ninguém lhe deu nenhum dólar e que ela deu para ele $1.000 e foi muito generosa com ele e dá um abraço nela. Então, ele fala que ela merece os $20.000. Então, Nate pega o telefone dela e combina de saírem para almoçar. O vídeo começa com o Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e pergunta como ela está. Ele pede licença e pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Alegra, ele fala que viu ela de longe e que não queria perder a oportunidade de vir falar com ela, porque achou ela muito linda. Porém, a garota fala que acabou de deixar o namorado dela no serviço e já dá uma tirada nele. Então, o YouTube fala que é uma pena, se despede e vai em direção ao seu Corvette, e é aí que a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que sim, então Kilo pergunta se ela quer tirar algumas fotos, e ela fala que sim e começa a tirar as fotos com ele. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem mais à vontade dentro do carro. E é claro, ela aceita e entra com ele no Corvette. E fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta se realmente ela tem um namorado porque ela entrou no carro dele. Ela fala que mentiu, que ela não tem namorado e é só um amigo. Então ele chama ela para descer do carro e fala que precisa falar uma coisa para ela. Ele pede para ela passar o seu telefone e ela passa na mesma hora. Quando ele vai anotar, ele fala que vai salvar como garimpeira de ouro, porque ela demonstrou ser uma garimpeira.
porque não queria falar com ele e viu seu carro e mudou de ideia. Ele a deseja um bom dia e entra na sua gloriosa máquina, e ela acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com London pedindo licença para essa mulher. Ele fala que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome. Estica a mão e tenta cumprimentá-la, mas a garota nem liga para ele e continua andando. Então London pergunta se ela não pode falar com ele e fala que ela está com o corpo malhado e perfeito e elogia a garota. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela responde que está indo para a academia. Em seguida, o YouTube fala que está precisando de uma parceira na academia para malhar junto com ele e pergunta à garota se não pode ser ela. Ela então fala que é melhor não, porque ela não o conhece. London então pergunta se eles não podem sair para beber ou jantar juntos. Porém, a mulher fala que tem namorado, rejeita o convite do YouTuber. Ele tenta pegar o número dela, mas sem sucesso. Vendo que não vai ter chance com ela, London caminha até o seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. London confirma que sim e fala que é novo na cidade e está tentando achar um bom restaurante e que ele queria que ela fizesse companhia para ele, mas ela está sendo muito rude com ele. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela e passa para ele o seu telefone. Em seguida, ela aceita o convite dele para sair e entra no carro sem pensar duas vezes depois que a mágica está feita. Dentro do carro, London pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Então ela fala que não passa telefone para desconhecidos e que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Mas agora ela viu que ele é um cara legal. Ele fala que abordou ela normalmente, igual ele fala com várias pessoas. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Houston e London fala que é da Nigéria. Depois de dar várias voltas no carro, London para o Corvette e fala que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala se ele está falando sério. London fala que sim e manda ela descer do carro e fala que ela não queria nada com ele e foi só ver seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem, e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério.
Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal. E em seguida ele leva ela até a sua casa. O vídeo começa com o Nate tentando chavecar essa morena. Ele pergunta como ela está e fala que se chama Nate e tenta se apresentar, mas a mulher sai andando e não pega na mão dele. Então ele pede para falar com ela apenas 2 minutos. Em seguida ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não. Então ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, mas também não está procurando namorado. O YouTube insiste em falar com ela, mas acaba sendo rejeitado. Então ele vai pro plano B e caminha até a sua BMW i8. E na hora que a garota vê a máquina do Nate, é aí que a mágica acontece. Ela na mesma hora volta e vem correndo para falar com ele. Então ela vem perguntando o que ele quer fazer. O Nate responde que ele está indo encontrar comida. Ela fala que ele poderia convidá-la para ir almoçar com ela. Mas o Nate fala que ele estava tentando fazer isso, mas ela não deu bola para ele. Ela pede desculpas e fala que agora ele tem a atenção dela. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez ela passa o número para ele sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele não perde tempo e chama ela para entrar na BMW 8 com ele, para eles conversarem lá dentro. E é claro, a mulher aceita e entra com ele no carro, achando que vai se dar bem com o Nate. E vamos ver o que isso vai dar. Depois de alguns minutos de conversa, chega ninguém menos do que o Nia Price e começa a brigar com o Nate e fala porque até agora ele não devolveu o carro dele e manda ele sair do carro. E fala para ele tirar as correntes e o sapato que ele está usando, que é dele. E cumprimenta a garota e fala que ela pode ficar no carro e que ele achou ela muito linda. O Nate então, dando uma de pobre coitado, bate no vidro do carro e pergunta à garota se ela ainda não vai mais querer sair com ele e conhecê-lo melhor. Porém, a mulher fala que não quer mais nada com ele e não gosta de homens mentirosos. Então o Nate finge que vai embora. Então o Nate volta e dessa vez o Nia Price fala que a mulher foi muito interesseira e que ela acabou de cair num teste e que ela não passou e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. A mulher desce do carro achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo Nia. E em seguida, o Nate entra no carro junto com Nia Price e os dois falam que a mulher foi muito interesseira.
O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é pra ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede pra ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kylie. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O YouTuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini.
E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher, que já estava indo embora, volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando, e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-lo a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O YouTuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora.
Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Nayer. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Nayer então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nayer. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou pra cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta pra ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O youtuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro.
e fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela para descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O YouTube então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o YouTuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida ele pergunta onde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso.
Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para a sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda a garota e pergunta como ela vai, e pergunta se ela está bem. Ela fala que sim, mas que tem namorado e que ela é comprometida. Nate fala que o namorado dela não está aqui agora e pede para falar com ela alguns minutos. Porém, a garota ignora e sai andando. Nate então vai em direção à sua Ferrari e abre a porta da máquina. E quando a garota vê a máquina do youtuber, ela já vem perguntando se o carro é dele. Nate então desce do carro e fala que sim, e pergunta se pode pegar o número dela agora. Ela responde que sim e passa seu contato para ele e nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta por que o namorado dela está deixando ela andar no sol quente. Ela fala que não tem namorado, que só estava brincando com ele. Ele então pergunta o nome dela. Ela fala que se chama Sarah e ele fala que se chama Nate. Nate então pergunta por que ela estava brincando com ele, e ela fala que não, responde estranhos na rua. Ele pergunta se ele é feio ou algo do tipo. Ela fala que não, que ele é bem atraente e que gostou do estilo dele. Nate então fala que ela também é muito linda e que gostaria de conhecê-la melhor. Na sequência, Nate convida ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. E como a mágica já está feita, a mulher não perde tempo e entra no carro. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, a garota pergunta para onde ele vai levar ela. Nate então fala que primeiro quer conversar com ela para conhecê-la melhor. Ela fala que eles podem ir para a casa dele, mas Nate fala para ela que antes tem algumas coisas para falar para ela.
E indo direto ao que interessa, Nate fala pra ela que ela demonstrou ser uma interesseira e que ele desistiu de levá-la para sua casa e pede para ela dar licença do seu carro, porque ele não quer mais nada com ela. A garota fica rindo e desce do carro no maior deboche, mas no fim acaba se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa bela morena. Ele pergunta como ela vai e pergunta a ela onde fica o Starbucks. A mulher fala que está bem e que tem um Starbucks ali perto. London então fala que ele não conhece bem a área porque ele é novo na cidade e pergunta se ela não pode vir com ele para lhe mostrar aonde fica. Em seguida, a garota fala que tem namorado e que o namorado dela é bem ciumento e que ela não pode ir com ele. London então fala que ele está procurando também um lugar para ele ficar e pergunta se ela sabe onde tem um hotel. Ela responde que é para ele usar o Google Maps porque ela não tem tempo agora. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois, mas ela responde que não porque ela é comprometida. Ele então pergunta se ela pode passar o Instagram, mas ela fala que é melhor não. London então fala que tudo bem e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a mulher vê a máquina do YouTube, é aí que o interesse acontece. A mulher volta e pergunta se ele ainda quer sair com ela, mas London fala que está indo embora e que ela não queria nada com ele. Então a mulher fala que tudo bem e tenta ir embora. Mas em seguida ela pensa melhor e volta para falar com ele e pede para entrar no carro porque ela quer dizer algo para ele. London abre a porta para ela entrar e fala que tem alguns minutinhos para conversar com ela. Então ela fala que pensou melhor e que quer dar uma chance para ele e que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles. London então pergunta sobre o namorado dela. E ela responde que já traiu ele outras vezes e que não vai ser a primeira vez. London então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que eles podem ir para lá. A mulher aceita na mesma hora, porém London começa a questionar como ela tem coragem de trair o seu namorado com uma pessoa que ela acabou de conhecer só por causa de um carro de luxo. Ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro e fala que não sai com garimpeira. A mulher desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita
e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O YouTube pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O YouTuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele.
Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo, convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega o funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela.